E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge e eu sou de Fortaleza, no Ceará. Eu estou fazendo esse vídeo para poder estar compartilhando com vocês, trocando uma experiência com vocês sobre o transplante capilar que eu realizei há mais ou menos uns 7 meses e alguns dias atrás. Isso mesmo, passei por esse procedimento cirúrgico, eu viajei para outro país para estar realizando esse procedimento. Então, o objetivo aqui principal é estar trocando uma informação, é poder estar auxiliando a quem tem interesse em fazer, ou estar pesquisando, tentando entender mais sobre o procedimento. Então, eu vou dar um breve resumo aqui da minha história, vou falar desde o começo do processo, quando eu comecei a ficar calvo, até os dias atuais. Para mim, foi a realização de um sonho. Só quem passa por esse problema sabe o que eu estou querendo dizer. Se abre mão de ambientes que não é cômodo você estar andando de boné. Formatura, solenidade, às vezes você abre mão de estar com os amigos, em ir em determinados locais, porque não é viável você estar andando de boné. Passei muito por isso, meu amigo. Sei o que você passa também. É muito difícil. A autoestima vai lá para baixo, você se sente feio nas fotos, é muito, muito difícil. Então, eu passei por tudo isso, eu sei o que também que você está passando. Então é isso. Eu comecei a ficar calvo mais ou menos com 23, 24 anos, o meu cabelo começou a cair. E eu lembro que na época eu era muito, muito orgulhoso. Eu sempre dizia, não, eu não vou ficar careca, não vou ficar calvo. E acabou que eu tive que deixar esse orgulho de lado em busca de uma solução para o meu problema. Então, como todo calvo, careca conhece, eu comecei a usar finasterida, comecei a tomar medicamento por conta própria mesmo. Nunca tive nenhum efeito colateral, graças a Deus. Eu já ouvi muitos relatos aí de colegas que tiveram efeitos colaterais assim devastadores. Então, sempre aconselho mesmo antes de iniciar o medicamento ter uma consulta médica. Então, pessoal, e aí quando a gente está querendo reverter esse processo da calvície, a gente começa a agregar vários medicamentos, finasterida, minoxidil e etc. Mas a verdade a minha calvície ela já estava evoluindo bastante. Então, quando ela fica lisa, assim, é muito difícil você recuperar um fio ali. Vai aparecer um ou outro, mas no geral não vai mudar tanto assim. A não ser que você ainda tenha bastante cabelo, ainda tem aquela penugem, e aí o cabelo realmente ele volta a engrossar, ele dá uma melhorada bastante. Que não foi o meu caso. Eu tive sim uma melhora, sustentou a queda, mas não reverteu o processo que eu queria. Que eu, na verdade, eu não queria estar dependendo de medicamentos para o resto da vida. Então eu comecei a procurar outra solução. Eu juntei uma grana, eu já tinha mais ou menos ideia de quanto é que custava o transplante e eu via muitos relatos e também eu via muito pessoal dizendo da dificuldade em saber o preço do transplante aqui no Brasil. Eu sei que eu fiquei sabendo que era entre 7 e 15 mil na época. Então em 2014 eu me consultei com um cirurgião plástico aqui da minha cidade e a maioria deve conhecer, mas eu vou falar aqui bem sucinto. Existem as duas técnicas, né? A FUE, a FUI, que vai tirando folículo por folículo, né? Um por um, deixando aquelas micro cicatrizes mesmo. Não em todos os casos, vou provar para vocês que tem casos que não ficam as cicatrizes. E tem a técnica FUT, né? Que tira aquela faixa de couro cabeludo de orelha a orelha, a depender do tamanho da calvície. A princípio, pessoal, eu tinha meio que muito receio, muito medo mesmo, posso dizer isso, em relação à técnica FUT. Eu não me sentia confortável em ter que tirar aquela faixa de couro, porque eu via os vídeos das cirurgias, das incisões, e isso me deixava bem incomodado mesmo, ter que tirar uma faixa de couro. Mas a nível de Brasil, a técnica FUT, ela dá mais cabelo que a técnica FUI. Lá fora é diferente, mas aqui no Brasil, FUT dá mais cabelo do que FUI. Então, eu careca, precisava de muito cabelo, já estava começando a aceitar a ideia de que eu ia ter que fazer a técnica FUT para obter um melhor resultado. Só que aí
mesmo assim, eu ainda estava optando pela técnica FUI. E para o meu caso, eu sou bem realista. Eu ia precisar de mais ou menos umas 3 cirurgias pela técnica FUI para obter o resultado que eu queria. Por uma cirurgia, o médico me cobrou R$ 32.000, né? Na época eu tinha dinheiro, mas eu achei muito caro para poder estar investindo em cabelo. Então eu deixei de lado e abandonei os medicamentos. E quando você abandona os medicamentos, o processo de calvície ele acelera. É incrível isso. Então, quando foi no final de 2016, eu voltei a pesquisar sobre transplantes, consegui juntar de novo a grana, e aí eu comecei a pesquisar mais e vi que tinha colegas que saíam do seu estado para fazer em outros, e eu comecei a fazer essas pesquisas. Eu comecei a pesquisar com cirurgiões, inclusive me consultei com cirurgiões de São Paulo, de Minas Gerais, vários. Uma coisa que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: muito cuidado quando você for escolher o seu cirurgião plástico, muito cuidado mesmo. O que tem de colegas aí que eu já vi, fotos, que o cara vai fazer o transplante, sai de lá pior, sai com a cabeça mesmo toda triturada. Então, pessoal, quando for escolher um cirurgião para fazer a sua cirurgia, veja recomendações, tente conhecer algum paciente que já fez o procedimento nesta clínica, entendeu? Eu vi casos de que o cara tira o folículo com um punch tão grosso que fica, galera, um buraco, que fica um buracão mesmo, grande. É porque alguns médicos ainda, eu acho que ainda estão meio atrasados, não evoluíram, não seguiram aí a tecnologia, que ainda tiram vários folículos de uma vez só, plantam aqui na frente, e aí fica aquele aspecto de cabelo de boneca, aquele aspecto de cebolinha mesmo, uma coisa bem feia. Então o cara paga um transplante caro, no intuito de ficar bom, no intuito de ficar, restaurar a sua autoestima, sai de lá pior mesmo. O cara, antes ele poderia até tirar o boné, depois desse procedimento ele não consegue mais tirar o boné, fica pior. Então, pessoal, muito cuidado quando for escolher o cirurgião. Então, retomando, eu me consultei com um cirurgião de Minas, de São Paulo, e lá fora estava mais barato. Eu consegui um preço melhor e eu já estava quase fechando com uma clínica de Minas, um cirurgião muito bom, muito renomado. Eu ia pagar R$ 24.000, aí mais a passagem aérea, mais o hotel, ia sair, eu acho que uns 26 mil nessa faixa, mais ou menos isso. E aí, galera, graças a Deus, o Senhor mandou aí um enviado mesmo, que eu conheci um cara que ele ia fazer o procedimento na Turquia. Isso mesmo, eu vi um comentário dele no YouTube que ele estava indo lá para a Turquia fazer esse procedimento. Na verdade, eu já conhecia a Turquia. Eu já sabia, eu já tinha visto os procedimentos, já tinha visto os vídeos, mas eu não acreditava naquilo que eu estava vendo, porque era muito diferente do que eu via aqui no Brasil, do que eu estava acostumado a ver. E então não dava crédito, deixava para lá. E aí, quando eu vi aquele cara dizendo que ia para a Turquia, eu fiquei curioso. E aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp. E aí isso foi em março desse ano, 2017. Aí ele viajou para a Turquia, a gente ficou trocando informações. Quando ele chegou lá e disse: Jorge, eu ainda lembro, até o Jorge, cara, pode vir, é excepcional. E aí eu vi as fotos da cirurgia dele e eu vi que os caras lá é um patamar muito mais evoluído do que aqui no Brasil. Eu não sei se é tecnologia diferente, eu não sei o que é, mas os caras lá são muito melhores. Não estou aqui, pessoal, para fazer propaganda de clínica, não ganho nada com isso. Só estou aqui para divulgar o que eu passei, compartilhar essa informação para que você também não passe pelo que eu ia passando, entendeu? A gente aqui no Brasil é muito enganado, a gente é muito roubado aqui. Então, pessoal, muita atenção. E aí ele foi em março, galera, quando ele voltou, eu já tinha comprado a minha passagem, tinha dado entrada no meu passaporte e eu viajei para a Turquia. Em março ainda eu viajei, entendeu? Eu me consultei com a clínica pelo WhatsApp.
Essa consulta que eles fazem pelo WhatsApp, eu posso dizer assim, não é que seja a consulta propriamente dita, mas eles vão dar uma perspectiva daquilo que você vai precisar, entendeu? E eu me consultei com eles, os caras muito atenciosos, me trataram super bem. E aí eu viajei para a Turquia. Aqui no Brasil, quando eu estava consultando, o máximo que os médicos me ofereceram foi na técnica combinada, o máximo de 3.500 folículos na técnica combinada. Mas isso era o máximo. Poderia ser que eu não conseguisse alcançar isso. Ia depender de uma consulta presencial, de estar verificando a área doadora, o tamanho da área receptora e etc. Eu costumo dizer, pessoal, que o transplante capilar ele necessita de 3 fatores primordiais, né, para qualquer pessoa. Primeiramente, na verdade não é que precise, na verdade eu analiso esses 3 fatores de quantidade de folículos, que no meu caso eu precisava de muitos, qualidade e preço. Quando eu falo em qualidade, eu quero dizer o seguinte: não adianta você fazer um procedimento desse e aonde você chegar, as pessoas perceberem que você fez um transplante capilar. Não adianta, fica esquisito. Quando você chega em qualquer lugar, o primeiro impacto que dá é essa parte frontal. Então, se tiver esquisito aqui, nessa região frontal, todo mundo vai desviar o olhar diretamente dos seus olhos e vai olhar para cima. Porque vai ver que tem algo esquisito, vai ver que tem algo diferente. Então, qualidade, pessoal, acima de tudo. Não adianta, pessoal, você fazer um procedimento e ficar esquisito, ficar feio, ficar espaçado. Não, pessoal. Hoje em dia tem tecnologia que permite que você faça um transplante. Não vou dizer que fique imitando a natureza, porque não dá. Ainda não existe tecnologia para imitar a natureza. Até porque quando você quando você está ali por volta dos seus 17, 18 anos, você tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Então, no meu caso aqui, acho que já deveria ter caído o que? Uns 50 mil, 60 mil, não sei, nessa faixa. E aí eu vou fazer como eu fiz a minha cirurgia na Turquia, que o médico colocou 4.500, ou foi 4.600 folículos, isso equivale a mais ou menos 10, 11 mil fios de cabelo. Não vai ficar igual quando eu tinha meus 17 anos. É impossível fazer isso. Até porque a área doadora também é limitada por sessão, né? Eu até digo, desconfie dessas clínicas que oferecem 6, 7 mil folículos por sessão. O folículo, pessoal, ele não pode ficar muito tempo fora do corpo. Ele necessita da irrigação sanguínea. Então, quanto mais folículos se retiram em uma sessão, maior a chance de você perder aquele folículo. Então, desconfie dessas clínicas que oferecem esses caminhões de cabelo. Entendeu? Uma clínica responsável, ela vai colocar no máximo, em uma sessão, no máximo mesmo, 5 mil folículos, isso falando a nível de Turquia. E aqui no Brasil eu não encontrei nenhuma clínica que me oferecesse mais de 3.500 folículos em uma sessão. Então, pessoal, fiquem ligados quanto a isso. E em Minas, eu ia pagar 24 mil reais. Na Turquia, eu não cheguei a pagar nem 11. Mas eu tive uma vantagem, que eu peguei o dólar em baixa, né? Peguei 3,20, se eu não me engano, na época. E a minha passagem foi 3.500 dólares. 3.500 reais, 3.500 e alguma coisa. Outro ponto que eu lembrei agora da passagem. Eu fiz um voo com 2 conexões. Eu sou de Fortaleza e a maioria dos voos saem de São Paulo. Não façam isso, jamais, que eu fiz. Eu nunca tinha viajado de avião, então não tinha experiência. Então, eu fui para São Paulo, de São Paulo eu fui para a França, da França eu fui para a Turquia. Não façam isso. Se você é de São Paulo, tente pegar um voo direto de São Paulo para a Turquia, mesmo que você vá pagar 400, 500 reais a mais. Se você for de outra região que não saia voo direto para a Turquia, faça apenas uma conexão para São Paulo. Eu te digo isso porque eu sofri demais na minha volta, no meu retorno. A cabeça toda furada, eu querendo chegar em casa, extremamente cansado. E aí eu fiz uma viagem de 23 horas, mais ou menos, muito cansativo. Enquanto eu deveria ter gastado 15 horas, eu gastei 23, quase 24 horas dentro de um avião. É muito, muito exaustivo. Então, pessoal, assim, retomando, viajei para a Turquia, entendeu? Fui
extremamente, muito bem atendido. Fiquei no hotel 5 estrelas. Hotel já está incluso no valor da cirurgia, entendeu? O tratamento foi excepcional. O valor da cirurgia eu paguei em dólar, paguei alguns momentos antes da cirurgia. Eles não pedem para você estar depositando dinheiro enquanto você está aqui no Brasil, não, nada disso, pessoal. Você viaja, quando chega lá, que você é feita a consulta e você paga lá no momento da cirurgia, para não ter problema, para não ter enrolação. Então, pessoal, o meu intuito aqui é estar divulgando esse vídeo para que você não possa ser enganado, entendeu? Não possa ser enrolado. É muito difícil. A gente ganha um dinheiro suado, a não ser que você tenha caminhões de dinheiro para gastar, que não é o meu caso. Eu ganho dinheiro suado, eu ganho dinheiro com dificuldade, trabalhando mesmo. Então, eu tive que juntar por bastante tempo, tive que vender algumas coisas para conseguir juntar esse dinheiro, porque apesar da gente querer fazer o transplante, mas existem outras obrigações e a gente não pode faltar com elas. Então, para você que tem... que aqui no Brasil o transplante, eu costumo dizer que ele é acessível a poucos, a bem poucos. Então, na Turquia, eu acho que também tem Bolívia, não sei se Índia, também é bem acessível o transplante. Mas eu falo em Turquia porque foi para onde eu fui, onde o pessoal fala que é a meca dos transplantes capilares. Para vocês terem uma ideia, lá na região de Istambul, que é onde fica a clínica, lá existem mais de 250 clínicas, pessoal. Então os caras lá manjam do negócio, muito bem feito. Eu estou muito feliz, entendeu? A minha calvície, pessoal, ela era grau 6, já chegando para o grau 7, toda essa região aqui eu não tinha quase mais nada, apenas uns fiozinhos guerreiros, e já estava considerando que não ia ter mais solução, que não ia ter mais jeito, e já estava satisfeito, já estava administrando em mim que eu ia fazer esse procedimento, mas que ele não ia ficar tão bom. E graças a Deus ficou muito bom mesmo. A minha área doadora, ela era muito boa. Isso conta muito, um fio grosso, um fio saudável. Eu tinha bastante folículos com 2, 3, 4 hastes, isso é muito difícil de encontrar. Então, mas cada pessoa tem as suas particularidades, entendeu? Graças a Deus, em mim deu certo e eu creio que em você também pode dar certo. Então, pessoal, eu vou deixar o meu contato aqui mais embaixo, na descrição, para poder estar auxiliando, para poder estar ajudando, trocando alguma informação. Eu vou mandar várias fotos aqui do meu antes e do meu depois, de como eu estava e como eu estou hoje, né? Vou mandar toda a trajetória. O resultado final é com 1 ano, entendeu? Eu conversei com o rapaz da clínica esses dias e ele me falou que já cerca de 70% do meu transplante já cresceram os fios. E quando eu passo a mão assim, eu ainda sinto alguns fios nascendo, alguns folículos. Eu passo a mão assim, a gente sente espetando, né? Então a gente sente que ainda está nascendo mesmo. Então é isso, pessoal. Eu estou bastante satisfeito. Quando o meu transplante começou a nascer, eu não imaginava que ia ficar uma densidade bacana, eu imaginava que ia ficar ralo. Mas com 4 meses eu já estava satisfeito. Se ficasse daquele jeito eu já estava satisfeito, apesar de estar ralinho, curtinho. Mas o meu visual mudou muito, galera. Mudou muito. Eu com... A clínica postou uma foto minha no Instagram que misericórdia. Horrível. Sem brincadeira, galera. 60 anos de idade. Vocês vão ver minhas fotos que eu vou postar 60 anos de idade. Então, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado. Infelizmente, aqui no Brasil, o procedimento ainda não é viável a todos. E espero poder ter ajudado e continuar ajudando. Eu vou deixar meu contato. Qualquer coisa, pode dar um toque. Não sei com que brevidade eu vou poder responder, mas eu respondo todos na medida do possível. Galera, tamo junto, pessoal. Fica na paz. Depois eu gravo mais um vídeo aí, né, relatando outros assuntos com mais detalhes. Aqui eu fiz um breve resumo da história e o vídeo já está aqui com 20 minutos. Então é um saco ficar me ouvindo aqui falando essa ruma de coisa. Um abraço, pessoal. Fiquem na paz.